Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jane Siqueira. Hoje vamos falar das eleições municipais. Aí você pode dizer assim que não gosta de política, mas infelizmente nós somos obrigados a votar, né? E eu quero contar para vocês a minha experiência como eleitora. Eu moro aqui no interior de São Paulo. Eu comecei a votar com 17 anos. Naquela época, eu era uma pessoa conservadora, né? Assim, eu procurava os candidatos, né, que tinha uma melhor índole, uma melhor reputação e muito assim preocupada, né, em votar totalmente corretamente. Votava nos prefeitos, governadores, presidente. Mas depois chegou uma época que eu comecei a desanimar com o tempo, né? Com aqueles candidatos que eu vinha votando, porque começou a surgir muita corrupção, né? Muitas coisas assim que foram deixando a gente um pouco desanimado. E eu só fui acordar assim depois com a eleição de Bolsonaro, né? Que quando ele começou a fazer a campanha dele em 2017, eu comecei assim acompanhar um pouco ele, porque como deputado, eu não tinha muito conhecimento dele como deputado. Eu fui ter mais conhecimento dele e conhecer ele melhor quando ele se iniciou a campanha a presidente. Então, de lá para cá, né, como tinha ele mais para a direita, assim, falando em relação aos outros candidatos, eu a comecei a acompanhar ele, né, assim, pelo YouTube principalmente, né, pelos canais de conservadores, né, que naquela época já eram poucos, né, que falavam, né, sobre a direita, né. Então, assim, mudou o meu modo de pensar, né, a mente vai abrindo mais, e daí eu comecei assim: "Não, eu vou acompanhar ele, porque eu tô vendo que ele é diferente", né. Então a minha mente abriu e eu disse assim: "Não, vai ser ele". E, botei nele e eu tô com ele até agora. E como eu disse assim, eu comecei a acompanhar os youtubers, né, que falavam sobre direita, e eu comecei a perceber muitas coisas que a gente tinha assim, não tinha muito conhecimento, né, sobre os políticos, né, eles nos induziam, né, a votar de uma maneira errada, né? Dizendo que o voto não era obrigatório, que você votava se você quisesse, né? Mas na verdade não é isso que acontece. O voto sim é obrigatório. Mas eu tive muito prazer de votar, né? No Bolsonaro, porque antigamente, como voltando lá para trás, que eu falava assim, que eu comecei a votar de, de uma maneira errada, porque assim, eu nunca votei nulo e nem em branco, sabe? Eu era assim muito correta na hora de votar. Aí o que que aconteceu? Eu eu falei assim, não, eu preciso ter mais consciência sobre a política, né? Porque você conhecia aquela política velha, aquela política dos anos 80, que você via seu prefeito da cidade
é só asfaltando, fazendo asfalto, reformando pracinhas, mas não trazia nada de bom para a cidade, né? Porque como a gente fala de eleições municipais, às vezes pode não ter tanto valor assim, mas as eleições municipais, ela já é uma base, né? Porque é uma base para você ter consciência do seu voto. Porque daqui para frente, já em 2022, vai ter o quê? Voto para presidente, voto para senador, deputado estadual, deputado federal, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu, na minha cidade aqui que eu moro, eu estava fazendo uma pesquisa dos candidatos. Os meus prefeitos que... Aqui foram 3 prefeitos. O primeiro, ele ficou... Ele tá saindo agora esse ano. Ele ficou 24 anos como prefeito. 24 anos. O outro ficou 3 mandatos, né? E teve um prefeito que teve um mandato só. E agora, terminando agora esse mandato desse prefeito, gente, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu tô pesquisando, e não tô conseguindo encontrar, assim, um candidato que seja de direita, porque as coligações deles são PT, PDT, PTB, PSOL, são esses partidos lindos, maravilhosos, sabe? Né? Já começa por aí. Então, não tem ainda um candidato bom, sabe? Então, esse ano para mim vai ser difícil. Gente, mas para vocês que já estão em outras cidades, né? Porque as cidades menores, como eu sou do interior, é mais difícil, né? Porque quando há casos de corrupção em cidades do interior, não sai na mídia, né? Os jornais locais, que é da minha cidade, raramente eles estão tudo juntos e misturados. Eles nunca vão falar alguma coisa que vai condenar eles, né? Então, mas quando é uma cidade maior, que tem mais relevância, cai na mídia, né? Tipo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, lá que tá tendo aquele problemão com o Whindersson, né? Que graças a Deus vai sofrer, tá sofrendo aí por um processo de impeachment. Então, essas cidades maiores têm mais relevância, então cai na mídia, bomba. Mas nós que somos do interior, é mais difícil. Então, pessoal, eu quero falar com vocês assim. Se vocês na sua cidade têm um candidato que seja assim próximo, que seja conservador, que seja de direita, gente, vote nesses candidatos, ajuda eles, né? Para a gente poder, esse ano e no ano de 2020, ter mais candidatos de direita. Que nem eu queria indicar um canal que eu assisto, que chama Comunicação e Política, que é o Fernando Melo. Ele está fazendo um excelente trabalho, onde ele está fazendo entrevistas com candidatos de cidades. Ele já entrevistou um candidato lá de Goiânia e um candidato da Bahia, né? Ele ainda vai fazer várias entrevistas ainda. Então, gente, começa a pesquisar. Eu tô muito contente com isso, sabe? Eu tô assistindo e aí você vê na cara do olho do candidato, né? Se ele tá mentindo, se tá falando a verdade. Então, pessoal, vamos ficar atentos e também pesquisar e também ver as suas coligações. Porque pela coligações você tem uma base, né? Como escolher um candidato melhor. Então, pessoal, vamos nos unir,
Porque eu acho assim, na minha opinião, PT, gente, é um partido podre que eu tenho certeza que, se Deus quiser, não vai levantar mais. Então, pessoal, eu quero deixar esse recado para vocês. E também dizendo assim que a gente não pode perder a esperança. Eu tenho muita esperança que as coisas vão mudar e, e a gente vai, sim, ter bons candidatos. Então, pessoal, quero pedir para vocês que, se vocês gostaram desse canal, eu peço para vocês se inscreverem e dar um joinha, ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês.